E agora a gente vai continuar falando sobre plataformas, sobre especialmente a Rede X, né, que foi anunciado que está deixando o Brasil e inteligência artificial. A gente vai conversar com a Estela Aranha, que é integrante do Conselho Mundial da Organização das Nações Unidas sobre Inteligência Artificial e ex-assessora especial para direitos digitais no Ministério da Justiça, também na gestão Dino. Então, bem-vinda, Estela, tudo bem? Olá, tudo bom? Primeiro, boa tarde, né, para vocês e para o colega Capelli, que acabou de sair também. Estava sempre bom ouvi-lo aqui. E trabalhavam juntos, né, com o Dino no Ministério. Mas, Estela, eu ele semana passada para saber como é que estão as coisas lá. Olha só, queria já começar te perguntando qual que é o impacto da saída da Rede X no Brasil, principalmente para o combate à desinformação, né? Na verdade, né, o que a gente percebe é que o objetivo dessa saída é parar de responder às requisições, né, tanto do nível das polícias, com poderes requisitórios, porque em caso de emergência, por exemplo, a autoridade policial, o Ministério Público, eventualmente já pode fazer a requisição direta de alguns dados, conforme o Marco Civil da Internet, ou de decisões judiciais, né? Quando o Twitter está fazendo esse movimento, ele está fazendo claramente um movimento para não responder mais às decisões judiciais e para que não se tenha enforcement, se a gente não tenha nenhum tipo de coerção sobre eles, porque quando ele não acata as decisões judiciais, quais são as possibilidades? Você multa, né, ou você toma medidas coercitivas contra as pessoas que estão representando a empresa. Então, quando tira o escritório do Brasil, não circula mais o dinheiro, não recebe dinheiro no Brasil e tal. Então, se você multar, não pagar, você fica com dificuldades aí de cobrar esses valores, né, que você poderia eventualmente pedir execução pela justiça, penhora, enfim, de alguma forma. E também não pode fazer essa coerção sobre nenhum funcionário que represente a empresa, né? Isso é muito importante. Então, existem empresas que prestam serviço no Brasil e não necessariamente têm escritório funcionando aqui, mas quando elas estão dispostas a colaborar com a justiça, isso não é um empecilho, né? Claro que, diante do tamanho do Twitter, né, de nós sermos um país com a maioria, né, é um dos grandes países de número de usuários para ele, de um impacto que tem, né, como infraestrutura de comunicação, né, o teu escritório aqui é muito central e muito importante, mas tem outros serviços que tem muitos consumidores brasileiros, que têm questões legais relevantes, e eventualmente não tem escritório no Brasil, mas funcionam porque tem a disposição de fazer a colaboração com a justiça e trabalhar de acordo com a legislação brasileira, o que não me parece que é o caso. Então, o impacto será muito grande. Tipo o Telegram, né? O Telegram também, né? Não tem sede no Brasil, né? Em Dubai, né? Mas eles colaboram, né? Com a justiça brasileira. Eles têm um escritório jurídico, né? No Brasil, o Telegram. Eles têm um representante legal. O Telegram também é um dos mais difíceis, né, de colaboração, mas colabora. Inclusive, o ano passado, a Justiça Federal teve uma decisão que tirou do ar justamente porque não estava cumprindo uma decisão, porque discordava sobre a entrega de dados num caso de violência das escolas lá no Espírito Santo. Né? O Telegram também, eu acho que, né, era a rede social que a gente tinha mais, né, que é um serviço de mensageria, mas que tinha mais problema em relação a isso. Hoje o Twitter entra junto, mas tem outras, por exemplo, o Discord, ele não tem escritório no Brasil, mas tem um escritório de advocacia que processa essas informações e a colaboração é absolutamente tranquila. É claro, pode ser uma questão, uma exceção, uma coisa ou outra, mas todas as requisições policiais fundamentadas, de acordo com a legislação e as decisões judiciais são cumpridas, eles não têm escritório funcionando aqui. Né, eles têm um escritório de advocacia contratado que dá uma filtrada e faz a interpretação da legislação nacional, dá um apoio, né? Mas se tem a disposição de colaborar, funciona, né? Tem outros serviços, né, por exemplo, próprio de consumo, né, um serviço de reserva de hotéis, por exemplo, vários, o Booking não tem escritório no Brasil, mas ele cumpre a legislação brasileira, os prazos, enfim, isso é normal no serviço da internet, porque nem toda empresa consegue ter escritórios em todos os países que atuam, mas o mais importante é cumprir a legislação e atender às requisições das autoridades constituídas. Estela, hoje a multa a que o X está sujeito é de R$ 1.400.000, só relativa a essas
6 contas, se não me engano, 6 ou 7, contas que o STF pediu que o X suspendesse, né? O X não respondeu, a conta foi aumentada, a multa foi aumentada e ela é hoje de 1,4 milhão. Você acha que isso pode evoluir? Porque o ministro falou em eventual prisão de representantes do X aqui. Isso pode evoluir para um banimento, pelo menos temporário, do X? Ou você acha que seria politicamente inviável fazer isso? Minha avaliação aqui, obviamente, não é isso que o STF quer, né? Ele só quer que as suas decisões sejam cumpridas, né? E não tenham, ninguém está louco e querendo que isso aconteça, mas eu acho que isso, a legislação permite, em último caso, que uma situação extrema dessa, tanto é que outras ocasiões você já teve suspensão de serviços, isso acontece, tem respaldo na legislação, então, em último caso, em última instância, em tese é possível, eu não acho que isso é tido como, enfim, uma coisa que não chegará nunca, né? Depende, enfim, como as coisas vão evoluir. E não por vontade do próprio tribunal, né, da nossa Corte Constitucional, mas porque a rede, a plataforma Twitter está estressando o máximo o que pode para saber, né, onde vão as coisas, né? Então, isso não é só no Brasil, ela está fazendo isso em outros países, a gente vê, né, de não querer cumprir decisões judiciais, por exemplo, na Austrália, em caso de terrorismo, de vídeos de ataques terroristas, por exemplo, né? E tem toda essa discussão também com as autoridades australianas, agora no Reino Unido, né, quando você tem uma questão de incitamento lá, há questões de violência também, está fazendo um enfrentamento com o governo do Reino Unido, e na União Europeia, né, que foi pedido o cumprimento do chamado GSA, que é a lei que eles têm sobre serviços digitais, e enfim, não está cumprindo, e eles acabaram de receber uma carta, inclusive, assim, notificando em relação a isso, e não me parece que eles tenham disposição de cumprir também a legislação da Comunidade Europeia. Oi, Estela, e agora a gente está entrando num período de eleição, né? E onde essas fake news aí, a desinformação rola solta, e com agora o X saindo, Elon Musk falando que não vai cumprir decisões, né, judiciais, como que fica o combate à fake news? Qual que é a estratégia que o Brasil precisa ter para tentar, né, pelo menos se livrar um pouco desses discursos de ódio, desinformação, enfim, que agora, né, correm solto pelas redes? Bom, a gente tem uma dificuldade de lidar com isso, até porque vão mudando as formas como isso é espalhado, né? Hoje, enfim, primeiro, né, o próprio Twitter, por mais que ele diga que ele não promove, ele não tem publicidade eleitoral ou política, hoje é possível ver, ele não tem controle também. Eu mesma já cheguei a acessar propaganda de candidato, mesmo normal, porque ele, né, em tese, ele não permite propaganda, mas ele coloca. Mas o problema não é só isso, né? A gente vê outras questões relativas ao discurso de ódio, à integridade eleitoral, né, ataques à corte, entre outras coisas, que não são necessariamente publicidade, né? Elas passam. Hoje, em geral, antes tinha aquela coisa, interferência de alguém, algum órgão que espalhava uma fake news, você não sabia o que era, tem que buscar os dados. Hoje a gente já sabe quem são, né? São alguns influenciadores, às vezes até que participam do próprio processo eleitoral, outros não, mas ou são parlamentares, ou têm uma posição política conhecida, e é muito difícil. Também tem um sistema de engajamento, esses sistemas de engajamento das pessoas, né, que não são uma publicidade estrito sensu com que a Justiça Eleitoral está acostumada a trabalhar, são engajamentos, inclusive, que envolvem, às vezes, dinheiro, né? Ou porque lá a gente viu uma matéria recentemente, até a Justiça Eleitoral entrou em relação à candidatura do Marçal em São Paulo, porque tem uma espécie de pirâmide que promete prêmios para quem repercute as falas de um candidato fora do que enfim, aceito aí pela Justiça Eleitoral como modo de você gastar o dinheiro, ter transparência em relação ao dinheiro. Mas daí essas contas que repercutem, mesmo que se não ganham prêmios, elas são monetizadas, às vezes até
pelo jogo do tigrinho, por outras propagandas, né? Porque elas têm muitos views, elas pegam as coisas polêmicas, essas situações polêmicas muitas vezes são geradas em debates da própria corrida eleitoral, então fica tudo muito confuso, né? A Justiça Eleitoral costumava trabalhar como ela é organizada, é para trabalhar com a propaganda regular, né, dentro do processo eleitoral, que tinha uma igualdade de pleitos, você tem tempo de TV distribuído, a TV, por exemplo, você tinha um equilíbrio de cobertura de candidatos, hoje não, você, enfim, tem views e acesso a massas, né, em redes sociais, e você não tem nenhum tipo de equilíbrio, nenhum tipo de controle, você pode apresentar um programa, ficar falando todo dia lá, fazendo live, com milhões de views, e o outro candidato não, e dá uma desigualdade muito grande, aí tem esses cortes, tem o abuso de poder econômico, né, como foi dito no Ministério Público Estadual, lá na questão de São Paulo, né, em relação a promover o que eles chamam de cortes, né, que são as frases de efeito, que vão viralizar. Então, como hoje, né, se organiza a Justiça Eleitoral para coibir problemas de propaganda que interferem no equilíbrio do pleito, e como que a internet está funcionando hoje, está um pouco distante e vai dar muito trabalho. E com a falta de disposição, né, de uma das principais redes sociais, que a gente chama de infraestrutura de comunicação, por exemplo, que é o Twitter, que tem um impacto muito grande de demobilização, né, e você vê no Reino Unido é a prova disso, né? A falta de colaboração, o impacto é maior, porque bem ou mal, você, quando tem alguma colaboração, você não tem exatamente na legislação, né, aquele roteiro, mas se sabe que é uma coisa irregular, que está, enfim, citando ódio e tal, você faz uma moderação, você cobra lá e a rede social resolve de alguma maneira, e sem a colaboração fica muito difícil. Né? E no X, acho que é o pior, né? O X é onde está a maior parte, né, dessas postagens, né? O Instagram, tudo parece mais limpinho, né? Assim, limpinho. Eu acho que o Capelli falou anteriormente, na fala dele, na época que, lá no Ministério da Justiça, né, que eu junto com o ministro Dino, a gente coordenava a Escola Segura, né? E era isso, né? A gente... inclusive só sai um vídeo aí que circula nas redes sociais, a gente solicita para que o Twitter, na época, tirasse perfis que eram personas dos terroristas de escola, né, que vão atacar as escolas, que postavam vídeo em relação a ataques da escola, mas sem fazer incitação direta, tipo, vá e ataque a escola. Mas tinha o nome, por exemplo, lá do terrorista, né, lato sensu, tinha o nome do atacador de escola, ele, enfim, era um ambiente de pregação de extrema violência, ele tinha, né, o rosto desses atacadores mais famosos, etc., para estimular, obviamente, esse tipo de coisa, e o próprio Twitter tinha muita resistência, inclusive, de tirar esses perfis do ar, mesmo que seja de estímulo ao terrorismo, né? Então, e aí as outras redes sociais colaboravam, então tinha uma diferença muito grande em relação a isso. E quando o Twitter passou a colaborar, devido à pressão do Ministério da Justiça, portaria que fizemos, as possibilidades de sanções, etc., mudou completamente, a gente conseguiu controlar isso. Então, provando que a colaboração e os números despencaram. Então, provou que, né, a atuação, claro, coordenada da polícia, daqueles grupos mais organizados e mais, né, complicados, mas com a colaboração das redes sociais é possível você fazer esse controle de algo tal completamente descontrolado de crime na internet. Mas elas precisam colaborar. Sem a colaboração, a gente sabe que não vai dar certo. Estela, o X se transformou num lixo. Eu sei que você não pode opinar dessa forma, mas eu acompanho muito o X. Deus me livre, assim. Como a Estela lembrou, gente, o que aconteceu no Reino Unido, já vou passar para o Felipe fazer a pergunta, mas o X é o esgoto da web. O que aconteceu no Reino Unido, rapidamente, só a extrema-direita divulgou que o assassino daquelas 3 meninas era um imigrante muçulmano. Era fake news, imigrante muçulmano recém-chegado num navio ao Reino Unido. Isso deu toda aquela confusão nas ruas, até que a juíza do caso abriu uma exceção, Estela. Ela falou, olha, eu vou abrir uma exceção, apesar de ele ser menor de idade, eu vou identificá-lo, para acabar com a confusão, com o espancamento de pessoas nas ruas do Reino Unido. Ela abriu a exceção, Dri, e aí identificou-se o jovem de 17 anos, britânico, católico,
filho de pais de Ruanda. Não tinha nada a ver de muçulmano, recém-chegado. Mas aí o dano já tinha sido feito pelo X. E, incrivelmente, Stella, depois disso tudo, o Elon Musk retuita uma fake news dizendo que o Reino Unido ia montar um campo de concentração nas Ilhas Malvinas, nas Falklands. É inacreditável que isso chegue a esse ponto sem que se faça nada. Luiz, hoje, se você for ver o Twitter dele, né, ele está atacando o Reino Unido. Cada dia, ontem foi o Brasil, hoje é o Reino Unido, justamente neste caso, dizendo, enfim, que a polícia... E é muito curioso, porque, assim, deixou de ser um intermediário, né? Ele, na verdade, virou uma rede ativamente de posicionamentos do próprio dono, porque ele tuita o dia inteiro, coisas, né, muito pesadas e graves, sem menor comprovação, sem menor responsabilidade, e turbina lá o algoritmo dele para que ele apareça primeiro para todo mundo. A gente já tem, né, matérias, evidências de que, inclusive vazamentos, de que ele, né, coloca que ele não é moderado, né, e a turma dele também não é moderada. A moderação só segue os parâmetros da cabeça dele, não parâmetros da sociedade onde está localizado, né? Teve, enfim, a própria liberdade, o conceito de liberdade de expressão no Reino Unido, né, quando a previsão original do conceito de liberdade de expressão no Reino Unido, ele fala, né, todo mundo tem a liberdade de expressão, só que com responsabilidade, e que essa liberdade de expressão não pode ser utilizada para se cometer crimes, entre outras coisas, né? A previsão original da legislação inglesa sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela requer responsabilidade, e responsabilidade também é responsabilização para quem causa esse tipo, né, de efeitos, e, enfim, você não pode incitar o crime ou cometer crime por meio da sua expressão, que é o discurso de ódio, né? E, assim, ele virou, na verdade, isso, ele faz isso, e, ao mesmo tempo, né, que ele não é mais um intermediário, né, de discurso, mas é uma máquina de propaganda do próprio Musk, das ideologias dele, que, né, que vai... ele também, ao mesmo tempo, tem o que você falou, né, virou um lixo no sentido de que não tem mais nenhum cuidado. Então, você tem discurso de ódio, você tem spam, você tem golpes, você tem todos os tipos, né, de golpes, de clicar, você tem conteúdo de abuso sexual infantil, de mutilação e automutilação de adolescentes, de estimular adolescentes a cometer crimes. Você tem toda a ordem, assim, não tem nada que... Tem pornografia. X-pornô. Então, e assim, qualquer site hoje, né, do mundo que vende, que veicula pornografia, minimamente, né, até por pressão dessa questão da exploração sexual infantil e da nudez não consentida, você, quando você vai postar alguma coisa, você tem uma verificação, se você, não só de idade, né, do usuário e tal, mas se você é você mesmo, se você está autorizado a circular aquele tipo de vídeo. Claro que tem suas falhas, mas, em geral, mudou muito esse ecossistema depois de muitas denúncias em relação, né, a coisas gravíssimas de exploração sexual de mulheres e meninas em especial, e você... né, bem ou mal, os grandes sites que têm uma circulação do tamanho do X, ele tem uma série de etapas, ninguém pode chegar lá e postar qualquer coisa sem alguma verificação para coibir que você poste nudez não consentida, revenge porn, exploração sexual de modo geral, todas essas coisas. O X não, cada um posta que quiser, sem comprovação de nada, sem que a imagem entende, né, que ele poderia postar essa imagem porque é uma atividade, né, que exerce. Ele pode estar postando qualquer coisa de qualquer pessoa, e a nudez não consentida, tal, e como é que faz esse tipo, né, a retirada disso? Então, é um risco, né, um risco de aumentar a exploração sexual, seja de mulheres e homens, né, também, ou de crianças, de modo geral, você ter nudez não consentida, quer dizer, uma máquina de produzir crimes em série, né, crimes financeiros, golpes, propagandas de coisas, né, de produtos não confiáveis, que depois dão problema, ou que não entregam porque são perigosos. Ou porque o jogo do tigrinho, né, Stella? É o que mais tem, né? Cripto, jogo do tigrinho, assim, não tem uma propaganda. Os anunciantes, na verdade, né, isso que, né, a gente sempre fala, o Twitter não tirou o escritório do Brasil,
né? Ele tirou o escritório do Brasil porque não tinha interesse econômico e financeiro, porque se fosse por liberdade de expressão, ele não ia na China, ele ia tirar a Tesla da China, ele não ia lá na China fazer conference calls com o presidente chinês, porque o X, o Twitter é vedado lá, ele não pode funcionar justamente neste debate aí sobre expressão. Então, né, o que tem é que, obviamente, os anunciantes saem, né, dessa plataforma porque não querem estar vinculados com esse tipo de conteúdo, né, que causa danos, que causa risco, que é crime, que é né, todos esses tipos de sorte de conteúdo. Então, ele vai perdendo essas suas receitas, ninguém mais quer anunciar lá para não ter, né, risco reputacional, aí você só anuncia essas coisas duvidosas, né, que não tem problema de risco reputacional, porque, né, então né, isso, e aí vai se retroalimentando essa decadência e esse espaço fora da lei e enfim, né, muito que assim, né, que com riscos. Imagina uma criança, você não tem verificação de idade, uma criança entra lá, pode, enfim, ter contato com qualquer material, é muito complicado. Com certeza. Felipe, você tem alguma pergunta? Sim, eu sei que a gente tem pouco tempo. Primeiro, eu queria me desculpar, Estela, a comunidade sabe, eu estou com meu pai no hospital já há 40 dias internado, e às vezes eu tenho que me ausentar, e eu fico no telefone, estava agora com a minha irmã, que está lá com ele em São Paulo, então eu fico me dividindo, te peço desculpas aí, e a comunidade também. A minha pergunta é muito simples, assim, simples não, ela é complexa, mas trata de fatos que a gente vê com que acontece cotidianamente. Ontem, por exemplo, eu estava discutindo na CNN sobre um suicídio de um adolescente numa escola tradicional de São Paulo. Acho que vocês acompanharam esse caso. E ele se suicidou depois de reiteradas vezes avisar a escola que vinha sofrendo um bullying, né, via as redes sociais, inclusive pela plataforma X e outras redes sociais. E, no entanto, nem a escola nem a família puderam fazer nada, né? Não que a escola não queira fazer e a família não queira fazer, claro, mas isso transcende o espaço em que as famílias têm algum controle. Não há controle. E também não há lei, não há uma regulamentação clara. Existe uma estratégia de comunicação para falar sobre isso, para mostrar que essas tragédias são produzidas pela desinformação. E eu posso citar esse caso, eu posso citar o caso da queda de vacinação no país, que é abrupta, é gigantesca. Esse era um país que todo mundo era vacinado, e agora uma boa parte da população que não se vacina, porque se criou fake news de que você vira jacaré. Houve a pandemia em que as pessoas usavam cloroquina, isso era difundido em rede social, né? Como é que você vê uma estratégia de comunicação para mostrar às pessoas que desinformação, falta de controle causa desinformação e desinformação causa morte? Bom, Felipe, primeiro, enfim, melhoras aí, que tudo fique bem para você e para sua família. A gente tem uma dificuldade, mas assim, é um ciclo, porque, enfim, tem um grau de polarização, de falta de confiança, de você só acreditar em determinados interlocutores, e faz parte desses interlocutores que parte também da sociedade, né, está acreditando de criar esse caos mesmo, né, e de espalhar desinformação, e faz parte do projeto político, porque tem algum ganho econômico, financeiro, um projeto político. Você vê que quem espalha desinformação de saúde, ou porque quer vender um produto que não serve para nada, né? Ou para dizer que o correto não é o certo, e esse aqui é que você coloca, ou com objetivos políticos, né? Ou de causar desestabilização. Então, é muito mais complexo que isso. É óbvio que você fazer educação midiática ou falar, mas eu acho que assim, todo mundo, o Brasil, debate fake news e desinformação está na boca do povo, e as pessoas sabem dos riscos, e você tem campanhas, inclusive propagandas de TV que o governo federal fez em relação a isso, mas eu acho que é um pouco mais profundo, né? Você tem parte da população que hoje só se informa por determinados interlocutores de determinados grupos e só acredita naquilo e acha que tudo é fake fora daquela bolha dele, por exemplo, né? A gente está falando de coisas de mais de 30% da população, né? Então, as coisas são um pouco mais graves aí, como a gente vai trabalhar com isso. Claro, sempre tem que reforçar muita educação, muita conversa, esclarecimento, entre outras coisas, mas tem um componente político aí no meio que dificulta um pouco, porque não adianta você mostrar que fake news que a pessoa não quer ver, não quer ouvir, não quer acreditar, ela só vai acreditar naquilo que vem de determinados
nichos de pessoas e lugares que estão falando coisas que elas acham que é coerente com aquele sistema de crenças que ela já construiu e que estão muito arraigados, né? Essa história da vacina é um sistema de crenças que está muito arraigado já em parcela da população. A gente conseguiu aumentar a cobertura vacinal com campanha muito intensa do Ministério da Saúde e Trabalho, né? Em especial do Ministério da Saúde e de Comunicação também, principalmente em relação às crianças e adolescentes, mas você tem uma parcela da população que você não consegue mais atingir, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Todo mundo falando nisso, isso veio um pouco, né, dos Estados Unidos, e aí se espalhou nesse sistema de desinformação de extrema-direita do mundo, e as redes sociais aí são um vetor para isso. Então, é muito mais complexo, mas é claro que se as redes sociais trabalham, né, inclusive para coibir esse tipo em geral, o algoritmo ele vai sempre trabalhar para formar as bolhas, para você ouvir o que você quer, entre outras coisas. Hoje em dia, até... E aí, meio que não é só, né, a gente discutia isso antigamente, né, na coisa de fake news, mas hoje é mais a influência de alguns influenciadores. E esses influenciadores, para ele ter esse retorno desse sistema, ele também tem que continuar fazendo polêmica, fazendo confusão, falando isso, para que o algoritmo entregue mais. Né? No dia que, sei lá, o Nicolas parar de fazer confusão, ele não vai ser entregue para os eleitores dele. Então, ele nunca vai parar de fazer, porque senão ele some, porque, entendeu? Vira uma coisa de retroalimentação, que os influenciadores vivem disso, ou na política, deu um exemplo, mas, né, ou vivem disso por dinheiro, por monetização, então eles têm que criar essa polêmica, essa confusão, inventar essas mentiras para... Né, e para o algoritmo entregar, para eles estarem, enfim, e aí se eles também não param, então fica meio que, vira um sistema de retroalimentação desses influenciadores, e fica muito difícil, né, porque muitos deles têm um lugar legítimo de discussão, porque eles são parlamentares, estão políticos, não é uma conta anônima que você não sabe quem é que divulga uma fake news, é um parlamentar que tem... né, espaço para falar e vai falar no parlamento, inclusive tem inviolabilidade do discurso dele, de certa forma, claro que tem essas limitações, né, de cometimento de crime, mas, enfim, são interlocutores legítimos, não é mais aquela coisa escondida que você não sabe quem fez a fake news, aí dispara no WhatsApp, você não sabe como que trabalha, né, então, e aí as pessoas se identificam e seguem e repetem aquele... influenciador. Então, é isso que a gente está hoje nesse sistema, é isso, né? Como que a gente trabalha com esse tipo de influência, né? Toda a informação mediada por esses influenciadores. E tá aí Pablo Marçal, né, para a gente ver. Estela, queria te agradecer, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Até a próxima, boa semana para você. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.